E aí, futuro servidor, professor Arnes aqui para uma aula hoje de previdenciário. Previdenciário. Ah, mas não vai ter mais concurso no INSS. Meu amigo, dorme aí, dorme. Dorme que você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Por quê? Talvez não saia agora, com certeza. Mas daqui a uns 2 anos, e o nosso estudo tem que ser a longo prazo, né? Professor, mas eu quero algo agora. Então, você que faz a opção. Mas eu vou continuar aqui dando dica e aula de previdenciário, porque para quem quer passar no INSS, tem que começar agora. Quando sair o edital, você já vai ter arrependido de não ter começado hoje. Então, fique até o final, que nós vamos falar hoje sobre histórico da Previdência Social, de forma bem sucinta, resumida, com o objetivo de você marcar o X no local certo. E então, servidor público, vamos falar do histórico da Previdência? Aqui eu quero falar sobre o histórico da Previdência no Brasil. Porque existe histórico da Previdência mundial e no Brasil. As provas do INSS, elas costumam cobrar o histórico no Brasil. Então vamos lá, sem delonga, vamos falar logo. Quando começou tudo aqui na Previdência, professor? Senta aí que eu vou te contar. Começou tudo em 1824, nossa primeira Constituição. Ela trouxe uma expressão chamada socorros públicos. E você fala, socorros públicos? E o que é isso? Ela não explicou. Ela só falou que vai socorrer o público. Quando, como, onde, ninguém sabe. Mas isso é um primeiro cheirinho, né, de Seguridade Social, já que Seguridade Social é o seguro da sociedade. Ou seja, eu busco assegurar a sociedade. Se eu vou socorrer o público, eu vou socorrer a sociedade. Então, por isso que socorro público, lá na Constituição de 1824, é o primeiro pedacinho de Seguridade Social no Brasil. Só que em 1935 veio uma coisa chamada Monte Pios, ou Monte Geral, que é nada mais do que o início da Previdência complementar ou previdência privada, né? Que é quando algumas pessoas de algumas categorias resolveram, né? Vamos sintetizar assim, colocar numa caixa dinheiro e caso acontecesse alguma coisa com essas pessoas, uma morte, uma doença, o que estava nessa caixa ajudaria essas pessoas. Então isso é o Mon Geral ou Monte Pios. Após isso, em 1891, a Constituição, nossa segunda Constituição, veio e trouxe o Instituto da Aposentadoria, que a gente já conhece até hoje. E lá ele decretou que o funcionário público a serviço da nação vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Cara, para e pensa. Tu já pensou que até nessa época aqui, 1891, a pessoa trabalhava até morrer? E a partir de 1891, somente o funcionário público a serviço da nação passou a ter direito à aposentadoria por invalidez, ou seja, você não vai trabalhar mais até morrer, você vai trabalhar até ficar inválida. Isso aí né? E todo mundo já comemorou. Passando mais, veio 1919, onde se criou o auxílio acidente. O auxílio acidente para qualquer trabalhador. Perfeito? Então, em 1919, veio o auxílio acidente. E agora, se prepare, se concentre, se alonga aí na cadeira, porque vai vir a coisa mais importante para o fim de prova. 80% das questões sobre histórico da Seguridade Social vai se basear nisso, que é em 1923. Lei Eloy Chaves. Lei Eloy Chaves. O que é a Lei Eloy Chaves? Ela é considerada o marco inicial da Seguridade Social. Mas lembre, eu não estou dizendo que a Previdência no Brasil se iniciou com isso aí. Eu estou dizendo que, pelos doutrinadores, ela é considerada o marco inicial. Mas já caiu questão em prova dizendo bem assim, houve já algum instituto de Seguridade Social antes da Lei Eloy Chaves? Sim. Eu falei para vocês, a nossa primeira Constituição falou socorro público, houve o Bom Geral, houve a aposentadoria por invalidez na nossa segunda Constituição, houve auxílio acidente em 1919. Então a Lei Eloy Chaves ela é considerada um marco, sim, mas houve outros institutos de Seguridade Social, outros restícios antes da Lei Eloy Chaves. Professor, por que ela é considerada o marco inicial? Porque ela é que veio mais estruturada. Ela criou uma caixa de aposentadoria e pensão. Grave bem, Lei Eloy Chaves criou caixa de aposentadoria e pensão. O que é essa caixa de aposentadoria e pensão? É o seguinte, eu vou conceder aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, pensão por morte e assistência médica aos trabalhadores da empresa ferroviária. Então, as caixas de aposentadoria e pensão eram por
empresas. Eu vou gritar porque isso é importante. Daqui a pouco eu vou te falar por quê. Eram por empresas. E concediam esses 4 benefícios que eu falei para vocês. Quem contribuía? O trabalhador, a empresa e o usuário. O Estado, ó, só olhando de fora assim, ó. Podem contribuir aí. Então eles colocavam tudo dentro de uma caixa e concediam esses benefícios aos seus trabalhadores. Claro, tudo que é bom se copia. Então o que aconteceu? Várias outras empresas de outros ramos, portuários, bancários, passaram a também desejar ter uma caixa de aposentadoria e pensão. Então isso aconteceu em 1923, mas aí evoluiu para outras empresas e outras empresas de outras categorias funcional, mas você nunca pode esquecer, caixa de aposentadoria e pensão eram para empresas. E aí chegou e alguém teve a ideia, rapaz, em 1930 falaram, vamos evoluir isso aí? Que negócio é esse por empresa? Vamos colocar mais dinheiro nessa caixa? Então, desculpa aí, não será mais por empresa, será agora por categoria profissional. E quando eu mudo de não ser por empresa e para a categoria profissional, eu falo o seguinte, não vai se chamar mais Caixa de Aposentadoria e Pensão, vai se chamar Institutos de Aposentadoria e Pensão. Então antes era CAPS, agora virou IAPS. Então não é mais por empresa, será por categoria profissional. Claro, gente, que isso não é do dia para a noite. Não eu dormi como caixa, acordei como instituto. Não, isso é uma evolução de anos. Então, algumas empresas continuaram sendo caixas, outras passaram a ser instituto, onde eu não aglobava mais só por empresa, e sim por categoria profissional. E, após um bom tempo, claro, todos passaram a ser IAPs. Mas isso, para sua prova, é irrelevante. O que eu preciso saber aqui, caixa é por empresa e IAPs por categoria profissional. Perfeito? Diante disso, foi passando o tempo e em 1934 uma coisa importante aconteceu. Foi instituído a tríplice forma de custeio, que vigora até hoje, onde agora quem contribui para a Seguridade Social, para a Previdência Social, será o empregado, o empregador, que é a empresa, e o Estado. O Estado passou a ter que pagar também. Então, a tríplice forma de custeio foi criada em 1934. Após isso, nós tivemos em 1960 o que a gente chama de unificação legislativa. Por quê? Rapaz, cada instituto de aposentadoria e pensão tinha suas regras para a concessão dos benefícios. Aí falou, epa, para a bagunça aí, stop, Para a bagunça, vamos fazer agora o seguinte, vai ter uma lei onde vai disciplinar as regras para concessão de benefício para qualquer instituto de aposentadoria e pensão. Então isso foi em 1960 por meio da LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. Então houve a unificação legislativa. Aí passou-se um tempo e falaram assim, rapaz, se a lei é a mesma, por que a gente não faz um instituto só, onde engloba todos os trabalhadores, de vez de ter institutos por categoria profissional? Aí o rapaz pegou e falou, rapaz, é mesmo, não é que dá? Dá. E aí veio lá em 1967, ou 66, e se criou o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, o que muita gente até hoje ainda conhece. Vou lá no INPS, principalmente as pessoas mais antigas. Então se criou o INPS, que foi a unificação administrativa. Esse latido aí não é na casa de vocês não, tá? É aqui meus cachorrinhos latindo, perfeito? Fique tranquilo. Então assim, se criou o Instituto Nacional de Previdência Social. Perfeito. Cara, eu vou encerrar por aqui. Porque eu quero fazer a parte 2 do histórico da Previdência, Professor, e aí, a Previdência teve sucesso? Não teve? Eu sei que você já sabe o final dessa história, mas a gente precisa chegar até esse final, que é o atual, para fim da nossa prova, perfeito? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, curta aqui, se inscreva aqui no canal do YouTube, se inscreva lá, seja meu seguidor no Instagram. Por quê? Porque isso é o que a gente deseja, alcançar o maior número de pessoas possíveis para passar conhecimento. Perfeito? Então, um forte abraço e a gente se encontra na aula 2.